O Roberto Jefferson, membro da coordenação da campanha do Bolsonaro, acabou de receber agentes da Polícia Federal a tiros. Ele já estava em prisão domiciliar por ter feito ações antidemocráticas, inclusive a produção de vídeos conclamando os seus apoiadores, a militância do seu partido, a se armarem, a formarem milícias antidemocráticas para agirem contra o judiciário, para agirem contra opositores políticos. Isso é muito grave. Primeiro, pensem, ele estava em prisão domiciliar e tinha armas. Como que alguém em prisão domiciliar pode ter acesso a armas? Isso é inaceitável. E aí a Polícia Federal, indo lá cumprir uma decisão judicial, ele recebe os policiais a tiros, feriu policiais da Polícia Federal, feriu agentes da Polícia Federal. A gente não pode aceitar isso. Você que não está radicalizado nesse extremismo bolsonarista, que aceita qualquer mentira, aceita qualquer chamado à violência, você que não está nesse extremo, você que não aceita a perda da democracia, a gente precisa se posicionar agora. A filha do Roberto Jefferson já fez um vídeo, o próprio Roberto Jefferson tentou se colocar numa posição de mártir, convocando ambos para a luta armada. Eles estão convocando, falaram, vocês vão ver o que vai acontecer se a Polícia Federal tentar prender o Roberto Jefferson de novo. Eles estão convocando pessoas para a luta armada, isso é muito grave, a gente não pode aceitar. A gente está vendo a nossa democracia desmoronando, as instituições, o Bolsonaro já dominou o Congresso, os bolsonaristas estão falando que querem dominar o judiciário, agora estão recebendo até a Polícia Federal a tiros, a gente não pode aceitar isso, gente. Vamos pensar. Eu sei que o antipetismo é muito forte, eu sei que muita gente odeia o Lula, odeia o PT, mas vejam, um exemplo muito nítido, o PT, o Lula, quando recebeu a decisão que levou ele à cadeia, ele discordou da decisão, todo o PT discordou da decisão, a militância discordou da decisão, mas o Lula aceitou a decisão e se entregou à polícia. O Lula podia ter tentado fugir, podia ter tentado criar algum tumulto. Não, ele se entregou à polícia, porque ele é um democrata. Decisão judicial você cumpre, depois você questiona, depois você vai buscar provar a sua inocência. É assim que se faz. Receber agentes da Polícia Federal a tiros é muito grave, ainda mais sendo coordenador de uma campanha do Bolsonaro que há anos defende o armamento da população, defende a formação de milícias para uso político e defende que decisões judiciais que contrariam os interesses deles têm que ser respondidas com violência. Não podemos aceitar isso. A gente precisa agora, a nossa arma contra esse tipo de autoritarismo, esse tipo de tirania que eles estão tentando impor, a nossa arma é o voto, tá bom? A gente precisa agora, no dia 30, votar não só contra o Bolsonaro, para presidente do Brasil a gente precisa votar no Lula, mas em todos os estados onde tem bolsonaristas concorrendo, a gente não pode aceitar que bolsonaristas tenham controle das polícias militares nos estados, que tenham acesso à verba pública. O Roberto Jefferson fez tudo o que fez usando verba pública. Ele usou verba pública do fundo partidário, ele que é presidente do PTB, para colocar a militância do PTB e outros que os apoiam para se armarem e agirem contra a justiça, contra opositores políticos de forma violenta, ultraviolenta. Ele está atirando em policiais da Polícia Federal, eles estão prometendo que essa violência vai ser amplificada e a nossa arma é o voto, a nossa arma é a nossa voz, a gente tem que ir para as redes, tem que conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, onde for possível, a gente precisa conversar e falar, isso aqui não, a gente não aceita. A gente pode ter toda a dúvida que tiver aos candidatos opositores ao bolsonarismo, seja na presidência ou nos estados. Isso é legítimo, mas a gente não pode aceitar um projeto fascista que defendeu sempre a violência armada contra decisões judiciais e agora estão colocando isso em prática. A gente não pode aceitar um projeto que está botando pessoas umas contra as outras até dentro das igrejas, que estão agindo com violência contra padres, contra pastores, contra bispos. A gente não pode aceitar a perda da nossa democracia. A hora é agora, vamos todo mundo junto no dia 30, votar no Lula, votar no Haddad aqui em São Paulo, votar em candidatos que se contraponham ao bolsonarismo nos estados onde o bolsonarismo ainda está concorrendo. Todos temos a obrigação, a hora é agora, a gente não pode aceitar perder a nossa democracia, porque para recuperar depois é muito mais difícil do que defendê-la nesse momento. Vamos junto, gente. Isso é inaceitável.